Bom, hoje a gente vai fazer um mergulho bem diferente e profundamente reflexivo. Pensa num cenário digno daqueles curtas-metragens emocionantes e inspiradores, sabe? Com uma atmosfera de mistério que vai crescendo aos poucos. A gente vai explorar uma história riquíssima sobre o tempo, sobre a forma como nos preparamos para o futuro e principalmente sobre as escolhas que fazemos no meio do caminho. É a jornada da Floresta dos 3 Anos. Então vamos embarcar nessa caminhada juntos e desvendar cada um dos simbolismos escondidos por trás dessas árvores. A história já começa com uma premissa que bate forte. Existe uma floresta que todos os jovens precisam atravessar. Ela é enorme e profunda. Olha, essa não é só uma descrição de cenário. Ela estabelece logo de cara o peso e a inevitabilidade de estar ali. Imagina uma floresta coberta de neblina, cheia de trilhas cruzadas, de distrações. Alguns entram ali cheios de confiança, enquanto outros, entram morrendo de medo. E é bem na borda desse vasto mistério que a gente conhece o nosso protagonista, o Daniel. Ele tem só 14 anos de idade quando chega na entrada da floresta. Visualmente, ele está carregando quase nada, só uma mochila vazia nas costas. Mas internamente, nossa, a história é outra. Ele carrega uma montanha de sonhos, de medos e uma insegurança gigantesca sobre o que está esperando por ele no meio daquelas árvores imensas. Mas o que é de fato esse lugar? A Floresta dos 3 Anos é uma metáfora simplesmente brilhante para o ensino médio e para esse período que é crucial na nossa preparação para o futuro. Sabe como é? No começo ela até parece tranquila e bonita, com a luz do sol passando por entre as folhas, mas conforme o tempo passa e a caminhada avança, ela vai se tornando cada vez mais densa e difícil de atravessar. E de repente, no meio daquela névoa toda, surge uma figura muito importante, o guia. Ele é um homem simples, de roupas um pouco gastas, com aquele olhar calmo de quem já viu de tudo, sabe? Uma mistura perfeita de mentor, professor e até figura paterna. E o que ele diz pro Daniel deixa bem claro que ele não vai carregar ninguém no colo. Eu conheço cada árvore desta floresta, cada armadilha, cada atalho. Posso caminhar ao seu lado. Ou seja, ele aponta a direção, mas as pernas que vão ter que caminhar são as do Daniel. O guia, então, entrega para o garoto a ferramenta mais importante de toda a jornada, a mochila da vida. Essa mochila representa os nossos hábitos, as escolhas e as responsabilidades que a gente decide abraçar. Só que tem uma regra, e é uma regra bem assustadora, para falar a verdade. Tudo, absolutamente tudo que entrar nessa mochila mágica nunca mais vai poder ser tirado de lá de dentro. É aquele lembrete visual perfeito de que as nossas escolhas se acumulam com o tempo. Claro que o Daniel fica assustado com a chance de escolher a coisa errada, né? E é aí que o guia solta esse aviso profundo. Errar faz parte da caminhada, mas toda escolha tem um peso. E quanto maior o peso, mais difícil será atravessar. Com essa frase ecoando no ar, o Daniel dá o primeiro passo no seu primeiro ano pela floresta, num período que, ironicamente, parece até leve e fácil demais. Conforme a caminhada vai fluindo, a gente começa a ver um contraste muito dramático tomar forma. É a briga entre o prazer imediato e a preparação para o futuro. A floresta vai jogando objetos no caminho dele. Alguns são super brilhantes, atraentes e oferecem aquela gratificação instantânea que a gente adora. Outros já são pesados, robustos, sem graça nenhuma de olhar, mas que carregam um propósito que vai durar a vida toda. O primeiro objeto que o Daniel vê brilhando lá no meio das árvores é um videogame incrível. E isso ilustra muito bem como as distrações funcionam. O guia avisa que nem tudo que traz prazer vai ajudar a chegar do outro lado, mas o Daniel guarda na mochila mesmo assim, crente que vai conseguir equilibrar as coisas. Um pouco depois ele acha um skate lindão e coloca lá dentro também. E olha, o ponto aqui não é que essas coisas são más, não é isso. O problema é que esses prazeres, quando em excesso, ocupam um espaço enorme e adicionam um peso silencioso nas nossas costas. Em oposição a tudo isso de divertido, de repente o Daniel dá de cara com caminhos bloqueados por galhos e espinhos. Ele encontra uma motosserra super pesada encostada numa árvore e, lá no segundo ano, ele acha um livro esquecido em cima de uma pedra, um dicionário de inglês. Ambos representam ferramentas cruciais, mas cá entre nós exigem muito esforço para serem carregados. E qual é a reação do nosso protagonista? Ele olha e diz: pesado, chato, inútil. Ele até tenta levantar a motosserra, mas a mochila dele já está pesando um absurdo por causa do videogame. Ele abre o dicionário, acha tudo muito complicado, sem graça e até dá risada. Ele pensa, de um jeito bem ingênuo, para que eu vou usar isso numa floresta no Brasil? É aquela mentalidade presa no agora, recusando completamente enxergar o que existe além das árvores ao redor. Só que o guia deixa um alerta que vai ecoar para o resto da jornada. Aquela motosserra e o dicionário não são só objetos. Eles são trabalho duro, as habilidades difíceis e todo aquele conhecimento que a gente subestima, mas que um dia vai ser a chave para abrir as grandes portas. Como o guia diz, tem coisa que parece inútil,
até o dia em que se torna essencial. E aquilo que a gente recusa carregar hoje faz uma falta desesperadora amanhã. O resultado desse acúmulo de distrações bate na porta de um jeito trágico no fim do segundo ano. Eles encontram um bote inflável no meio do caminho. O olho do guia até brilha, porque ele sabe que aquilo ali muda tudo lá na frente. O bote é uma oportunidade única, uma bolsa de estudos, um curso excelente, um grande projeto. Mas o Daniel, com a mochila transbordando de coisas passageiras, simplesmente não tem mais espaço. Ele hesita, pensa um pouco e decide deixar o bote para trás, achando que depois a gente dá um jeito. Entrando no terceiro ano, a dinâmica da jornada muda. O Daniel amadurece. Ele conhece uma garota na trilha, eles dividem os medos, os sonhos, se apaixonam e acabam formando uma família, com um filho pequeno. É claro que o amor é uma parte linda dessa caminhada, mas ele também traz responsabilidade. Quando a gente passa a caminhar com alguém, as nossas escolhas deixam de impactar só a gente. O peso se multiplica consideravelmente. E é exatamente assim, carregando o peso das distrações do passado e as novas responsabilidades do coração, que a atmosfera da história vira de cabeça para baixo. A névoa vai embora e revela um obstáculo gigantesco. Eles chegam no Rio do Sucesso. Um rio enorme, forte, violento, assustador de olhar. A tensão toma conta do ar porque o Daniel olha para aquelas águas rápidas e percebe, com um frio na barriga, que ele não tem equipamento nenhum. Esse rio é o ponto alto de tudo. Ele é a transição brutal e implacável para a vida adulta, para o mercado de trabalho, para o ensino superior. E o contraste na margem é de partir o coração. Do lado dele, vários jovens bem preparados estão cruzando a correnteza com botes e ferramentas que eles carregaram por anos. E o Daniel? Ele e muitos outros estão lá parados, frustrados, exaustos, totalmente paralisados na beira da água, só vendo o rio passar. É no meio desse desespero que a gente chega no clímax emocional. O Daniel vê um estrangeiro na margem. Ele tá lá ensinando a galera a atravessar mesmo sem ter muitos recursos. Esse cara representa o mundo real, as oportunidades globais que estão por aí. Ele até oferece um conhecimento que salva vidas. Mas tem um detalhe. É um conhecimento que exige que a gente tenha se preparado antes só para conseguir entender o que ele está dizendo. O Daniel corre até ele cheio de esperança. O estrangeiro dá um sorriso e entrega para ele um manual com uma pergunta esmagadora bem na capa. How can you cross the river of success without resources? O Daniel tenta ler. Ele força a vista, mas não entende absolutamente nada. E nesse exato segundo, a memória daquele dicionário de inglês que ele achou chato e deixou lá no chão da floresta volta como um soco no estômago. O peso real das escolhas que ele fez finalmente desaba sobre os ombros dele. A evolução interna do personagem aqui é muito nítida. Ele sai daquela ignorância e negação do começo e dá de cara com as consequências. Isso, naturalmente, gera um arrependimento profundo, daquele que dói na alma quando a gente vê o obstáculo intransponível. Só que, em vez de jogar a toalha, esse arrependimento vira combustível. Ele precisa virar responsabilidade, porque agora o futuro da família dele depende de ele conseguir cruzar aquela água. Bate o desespero e ele pergunta pro guia se estragou tudo de vez. E a resposta é, possivelmente, a mensagem mais espetacular dessa história toda. O guia coloca a mão no ombro dele e diz: você pode ficar aqui, como muitos, vendo o rio passar. Ou pode voltar pela floresta, buscar as ferramentas que ignorou, aprender o que recusou aprender, se fortalecer e tentar novamente. Ou seja, dar um passo atrás para aprender não é fracassar. É um ato de pura coragem. Essa é a cena mais inspiradora que a gente pode visualizar. O Daniel abaixa a cabeça por um instante, reflete, segura firme a mão da companheira, pega o filho no colo e, de forma decidida, dá as costas para o rio. Ele decide voltar para dentro da floresta. Não porque foi derrotado, mas porque agora finalmente ele entende o verdadeiro peso das escolhas. É a imagem perfeita de um recomeço maduro e cheio de esperança. Para a gente amarrar bem todas essas ideias geniais, vamos repassar rapidamente os pilares dessa jornada. O guia é a figura dos nossos mentores na vida real. A floresta é o tempo de estudo e preparação. A mochila é a consequência inevitável dos nossos hábitos. O excesso de distração toma o espaço do nosso bote, que são as grandes oportunidades. E as ferramentas pesadas, como a motosserra e o inglês, são as nossas hard skills que garantem que a gente consiga abrir os caminhos do futuro. O que nos leva ao verdadeiro coração das histórias. O ponto aqui não é acabar com a diversão, nem dizer que a gente só deve viver para o trabalho e para os estudos. Não é isso. É sobre ter consciência. A gente precisa entender que nem todo peso é ruim, porque alguns constroem a nossa força. E nem toda diversão é leve, porque o acúmulo dela pode acabar nos paralisando ali na frente. A tese central é dura, mas é a realidade.
As escolhas que fazemos hoje constroem a facilidade ou a gigantesca dificuldade da nossa travessia de amanhã. É uma engrenagem implacável de causa e efeito que vai ditar como vai ser o nosso caminho na vida adulta. E é com isso que a gente fecha essa reflexão, não com uma resposta pronta, mas com uma provocação. Olhando para a nossa própria jornada, para o tempo que está passando sem pedir licença e para o rio que cedo ou tarde a gente vai ter que cruzar, o que cada um de nós está escolhendo colocar na própria mochila hoje. Fica aí o pensamento. A gente continua caminhando. Até a próxima.